Universo Diverso, com Luciana Neri. Abril Verde significa segurança e saúde do trabalhador. É um mês para chamar a atenção sobre essa importante área da saúde, que é a saúde do trabalhador. Para falar sobre o tema, nós vamos conversar com Fabrício Vieira. Ele é professor, empresário, gestor social, especialista em saúde do trabalhador e sócio-diretor do Centro de Referência em Saúde e Segurança do Trabalho. Fabrício, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos falar dos números de acidentes de trabalho no Brasil. Como é que estão esses números? Esses números, Luciana, têm crescido ao longo dos anos. Nós tivemos um registro muito elevado em 2023, cerca de 732 mil acidentes, mas aí vamos considerar que estávamos saindo de um processo de pandemia e que houve o registro aí muito intenso, de informações, dados referentes ao trabalho. Mas você disse que mesmo assim continua crescendo, continua em crescimento. Por que esse crescimento de acidentes de trabalho no país, Fabrício? Esse crescimento se deu ao maior aquecimento no mercado de trabalho, portanto, o maior número de trabalhadores empregados. Tem havido esse crescimento da atividade empresarial, portanto, mais trabalhadores registrados. As condições no ambiente de trabalho não sofreram alterações significativas do ponto de vista de melhora. Portanto, se você mantém as condições de perigo e aumenta a população trabalhadora, a tendência é que aumente os acidentes, considerando que a situação permaneceu a mesma. Mas não houve também um maior número de registro desses acidentes, Fabrício, e daí o crescimento? Com o advento do e-social, o cruzamento de dados mais qualificados entre trabalhista, previdenciário e Receita Federal, o que permitiu ao governo poder melhor acompanhar esses dados oficiais. Então, nós temos aí informações mais precisas, temos trabalhadores em maior número, se expondo às condições de perigo e também existem as condições do ambiente de trabalho que acabaram não melhorando tanto. Portanto, maior exposição da quantidade de trabalhadores sem que haja significativa melhora no ambiente de trabalho, do ponto de vista da proteção, do ponto de vista da segurança, gerando maior número de acidentes. Esses acidentes não são só acidentes no local de trabalho, devido à atividade produtiva. Estão aí inclusos os acidentes típico, que é aquele acidente que ocorre na atividade, no horário de trabalho, na execução de tarefas ali a serviço da empresa. Os acidentes de trajeto são aqueles acidentes que acontecem fora do ambiente laboral, mas no trajeto entre casa, trabalho e trabalho-casa, e também aquelas doenças que foram diagnosticadas como relacionadas ao trabalho. Esse número de 651.476 engloba todas essas categorias que eu citei anteriormente. A Organização Internacional do Trabalho estima que cerca de 2 milhões de trabalhadores morrem por causas relacionadas ao trabalho, isso anualmente. Vamos falar sobre esses números? Estratificando estes números, nós precisamos colocar um olhar, um holofote em cima das doenças do trabalho. Observe que em 2021 foram registrados 21.200 casos de doença do trabalho, notificados oficialmente, claro. Em 2023, esse número sobe para 81.275, cerca de 383% a mais. O que é que isso significa? Significa que há um adoecimento no trabalho. Que tipo de adoecimento, Fabrício? Adoecimento por conta de uma exposição a um determinado agente químico, adoecimento por conta de atividades em que o trabalhador precisa ficar em posturas inadequadas.
estamos falando também de adoecimento mental por conta do trabalho. Ou seja, as atividades que estão postas aos trabalhadores, a forma como a coisa está sendo desenvolvida no ambiente de trabalho, tem causado adoecimento da população de trabalhadores e trabalhadoras. E quais as implicações disso? Isso é muito grave, por quê? Porque o trabalhador é quem gera a riqueza da empresa. O trabalhador é quem faz a mola motora desse processo. O trabalhador é aquele que vai aferir recursos por conta desse trabalho e ser um consumidor dos produtos e serviços que as empresas têm para oferecer à comunidade. Se esse trabalhador está adoecido, se esse trabalhador não consegue desenvolver suas atividades, se esse trabalhador, por sua vez, fica impossibilitado de dar continuidade à sua vida laboral, isso tem um impacto significativo na economia. Para além das questões humanas, a importância social e econômica desse tipo de dado. Como amenizar ou resolver o problema de acidentes, mortes e adoecimento no trabalho, Fabrício? Há uma necessidade clara de percebermos que acidentes, adoecimento, morte são fatores que diminuem a nossa competitividade. Competitividade das nossas empresas, a competitividade do nosso país. Essa é uma situação bastante séria, porque quanto maior o número de acidentes, quanto maior o número de adoecimento, quanto maior o número de mortes, maior o custo social do Brasil. E quais são as principais causas dessa alta morbimortalidade, professor? Como é que as empresas e trabalhadores juntos podem diminuir esse índice de adoecimento e morte? É necessário que as empresas percebam que cuidar do seu trabalhador, cuidar da sua integridade física, cuidar da saúde integral desse trabalhador é fazer com que sua organização seja mais competitiva. É dar condição do trabalhador desenvolver toda a sua potencialidade. O trabalhador, por sua vez, precisa cumprir os requisitos estabelecidos pela organização. E quando esse trabalhador sentir que a atividade pode colocar a vida dele em risco, ele não deve desenvolver a atividade. E o Estado, o governo, os sindicatos, o que podem fazer? É necessário que o governo faça seu papel de valorização das empresas que estejam investindo, cuidando, zelando pela integridade física dos seus trabalhadores e, evidentemente, punindo aquelas, dentro do que está estabelecido na legislação, punindo aquelas empresas que negligenciam as questões de saúde do trabalhador. É necessário que os sindicatos dos trabalhadores coloquem na pauta a preservação da integridade física, mental dos seus trabalhadores, juntamente com a luta por melhorias salariais, juntamente com a melhoria dos benefícios. Essa é uma pauta que não pode ser negligenciada. É importante também combater as situações insalubres já previstas em leis, porque temos leis muito rígidas para isso, né? As normas técnicas, por exemplo. É necessário que se cobre o cumprimento do que está estabelecido nas normas técnicas e nos requisitos legais. Só assim nós teremos assim uma sinalização de que haverá melhorias no ambiente de trabalho e o Brasil passe a ter menores índices de acidentes, de morte, que são índices que envergonham o nosso país. Então,
É uma missão longa, é um desafio grande, mas eu tenho certeza que o primeiro passo é encarar esse problema de frente, reconhecendo que ele é um dano à nossa sociedade. Vamos falar sobre a data. Por que Abril Verde? Como surgiu isso? O Abril Verde, podemos dizer que é uma campanha cujo objetivo é chamar a atenção à prevenção de acidentes e doenças no ambiente de trabalho. Essa ação, ela tem um objetivo muito claro, que é dar visibilidade aos cuidados, à necessidade de se preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho. E por que esse mês especificamente é chamado de Abril Verde? Por que essa data? Essa data não foi escolhida à toa, é uma definição desde o ano de 2003 pela OIT, que estabeleceu o dia 28 de abril como Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho. E isso se refere, essa data especialmente, a uma lembrança, a memórias das vítimas do acidente que vitimou, que levou a óbito 78 trabalhadores em novembro de 1968, quando uma explosão de grandes proporções ocorreu em uma mina de carvão, isso no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. E como eu disse antes, levou a óbito cerca de 78, para ser mais preciso, 78 trabalhadores. Alguns desses corpos sequer foram localizados, tamanha a violência dessa explosão e desse acidente. Bem, o acidente ocorreu no mês de novembro e a data ficou em 28 de abril. Por quê? Já existia uma movimentação para essa data, desenvolvida no Canadá e nos Estados Unidos. Então a OIT acabou mantendo esse dia 28 de abril porque já era uma data se registrava em memória a vítimas de acidentes de trabalho, a trabalhadores que haviam perdido a vida em suas atividades laborais, isso nos Estados Unidos e no Canadá. Por isso, a data acabou sendo mantida pela OIT como o dia 28 de abril em memória às vítimas de acidentes de trabalho. Muito obrigada, Fabrício.